Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, no capítulo 8 de Atos, algo poderoso acontece. A perseguição se levanta contra a igreja. Estevão foi morto e os discípulos são espalhados. Mas, em vez de parar, o evangelho avança com ainda mais força. Vamos ver como Deus usa Felipe em Samaria e no deserto, mostrando que nenhuma barreira é grande demais para impedir a salvação. Fica comigo até o fim deste vídeo e descubra como Deus ele transforma a dor em missão e deserto em lugar de encontro. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e, depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa
que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus, você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então, convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das Escrituras Sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram ao lugar onde havia água. Então, o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém, continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atos capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Grande perseguição após a morte de Estevão. Saulo começa a perseguir duramente os cristãos, entrando de casa em casa, prendendo homens e mulheres. Os discípulos se dispersam, exceto os apóstolos. Às vezes, Deus ele permite
perseguições para nos tirar da zona de conforto e espalhar a palavra. O que parece derrota pode ser o início de um grande avivamento. Atos capítulo 8, versículos do 4 ao 8. Filipe prega em Samaria com milagres. Mesmo em meio à fuga, Filipe prega com poder em Samaria. As multidões ouvem atentamente. Demônios são expulsos, enfermos são curados e há grande alegria naquela cidade. Não espere o momento ideal para pregar. Pregue onde Deus te colocar. O poder do Espírito Santo age onde há fé e disposição. Atos capítulo 8, versículos do 9 ao 13. Simão, o mágico, se impressiona com os milagres. Simão era um feiticeiro famoso na cidade, mas ele fica impressionado com os sinais de Filipe e acaba crendo e se batizando. Até aqueles que vivem nas trevas podem ser alcançados pela luz de Cristo. Não subestime ninguém. O Evangelho transforma qualquer coração. Atos capítulo 8, versículos do 14 ao 17. Pedro e João impõem as mãos e recebem o Espírito Santo. Os apóstolos vão até Samaria e oram para que os novos crentes recebam o Espírito Santo. Eles impõem as mãos e o Espírito Santo vem sobre eles. A obra de Deus é em etapas: ouvir, crer, batizar e ser cheio do Espírito Santo. Deseje mais, busque a plenitude do Espírito na sua vida. Atos capítulo 8, versículos do 18 ao 24. Simão tenta comprar o dom do Espírito Santo. Simão oferece dinheiro para receber o poder de impor as mãos. Pedro o repreende com firmeza, dizendo: teu dinheiro pereça contigo. O dom de Deus não se compra com dinheiro, mas com entrega de vida. Cuidado com o coração ambicioso. Deus, ele quer pureza e humildade. Atos capítulo 8, versículo 25. Pedro e João pregam pelo caminho de volta. Mesmo voltando para Jerusalém, os apóstolos pregam em cada vila por onde passam. Onde você passar, seja luz e anuncie a palavra. A missão não para quando termina o culto. Ela continua no caminho. Atos capítulo 8, versículos do 26 ao 40. Filipe e o eunuco etíope. O anjo do Senhor envia Filipe a um caminho deserto. Lá ele encontra um eunuco, alto oficial da rainha da Etiópia, lendo o profeta Isaías. Filipe explica a palavra, o eunuco crê, é batizado e Filipe é arrebatado para outro lugar. Deus, ele prepara encontros únicos para salvar uma alma. Esteja sensível à voz do Espírito e ele pode te enviar a um único coração, e isso já vale tudo. Meu irmão e minha irmã, o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos nos ensina que a palavra de Deus não está presa. Mesmo em meio à perseguição, o Evangelho se espalha com milagres, conversões e direção do Espírito Santo. Filipe, ele nos mostra que com fé e obediência, até o deserto vira
lugar de salvação. E se essa palavra te tocou, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho e siga comigo, capítulo por capítulo, nessa jornada. E escreva aqui abaixo, nos comentários: Senhor, usa minha vida como usaste Filipe. Curta este vídeo e compartilhe com quem está passando por lutas, mas precisa lembrar que Deus transforma perseguição em missão. Que a alegria do Espírito Santo nos guie. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.